Vamos pegar aí a palavra de Deus e vamos abrir no profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel no capítulo 3 e no versículo de número 16. Amém? Ezequiel 3, verso 16. Acharam? Lembrando que domingo que vem nós temos a Santa Ceia, viu? Domingo que vem a Santa Ceia. Vamos ler então, Ezequiel 3, verso 16. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo. Quem está falando aqui é Ezequiel. Então veio a palavra a mim dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e não avisando tu, profeta, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Você sabe o que é um ímpio? Não é alguém do mundo. Às vezes a pessoa confunde. O ímpio não é uma pessoa do mundo. O ímpio é o que conhece a palavra e não vive. O ímpio é o que conhece o evangelho e não se atenta ao evangelho. Pastor, e quem é do mundo? É criatura. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a todos os filhos? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então quem está no mundo é uma criatura. E só passa de criatura para filho, como está escrito na palavra. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Eu só passo de criatura para filho quando eu entrego a minha vida a Jesus. Beleza, eu entreguei minha vida para Jesus, agora eu sou filho de quem? De Deus. Mas se eu não estou cumprindo a palavra do meu Pai Celestial, eu passo a ser o quê? Ímpio. Eu cometo a impiedade. Então agora, Deus está cobrando do profeta Ezequiel, dizendo: eu te pus como atalaia, eu quero que você avise ao ímpio o caminho que ele está vivendo, o caminho que ele está andando. E se você não o avisar, e ele morrer na transgressão, eu vou requerer o sangue dele da tua mão. A alma dele é responsabilidade sua, porque você não avisou. Continua comigo no versículo 19, olha lá. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Amém? Então, se você como homem de Deus, mulher de Deus, você pregar a palavra àquele que está, tanto aquele que é uma criatura, como aquele que é um ímpio, e você pregar a palavra para essa pessoa, e ela não se converteu dos maus caminhos, ela não andar no caminho que deveria andar, e aí amanhã ou depois ela morrer, Deus não vai requerer o sangue da tua mão, não, porque você foi lá e avisou. Você foi lá e disse, você foi lá e anunciou o evangelho. Você disse: não é esse caminho aqui, o caminho é este aqui, esse é o caminho que vai te assegurar e levar você à salvação. Ah, tá bom, tá bom então, tá bom. Ah, pastor, vai para lá. Beleza, se a pessoa amanhã ou depois morreu e não se converteu dos maus caminhos, da sua impiedade, o sangue dela Deus não vai requerer da minha mão. Amém? Agora, se eu preguei e ela disse: glória a Deus, se esse é o caminho, então não andarei mais em outro caminho, eu vou andar no caminho da salvação. Glória a Deus. E agora, e se eu ver a pessoa e não avisar ela, e não colocá-la no caminho correto, sabendo da palavra, e sendo eu um atalaia, não ensinar o caminho verdadeiro,
essa pessoa pode morrer, e a alma dela, o sangue dela, Deus vai requerer da minha mão. E isso, amados, eu não quero chegar nesse dia e Deus falar assim, por tua causa, viu? Por tua causa pessoas morreram e foram para o inferno, por tua causa. Já pensou? E Deus requerer o sangue de todos eles, de mim, da minha mão, e eu ser condenado por isso? Você ser condenado por isso? Tinha que ter avisado e não avisou? Tinha que ter falado do caminho certo e não fez, e não avisou? E aí Deus fala, agora por tua causa aquela pessoa foi condenada, eu vou requerer o sangue dela da tua mão? Isso é muito sério, amém? Quem é que acredita que Deus vai falar conosco hoje? Fecha os teus olhos. Senhor querido, Deus amado e todo-poderoso, Senhor, eu quero lhe pedir, ó Deus, neste momento, pelas almas que estão aqui, por todos que estão nos assistindo, ó Pai amado, através do YouTube agora, das mídias sociais, e todos que estão nos ouvindo pelo rádio. Senhor, esta palavra é de extrema importância. Esta palavra que será ministrada agora, ela é muito importante para todos os ouvintes. E eu peço que o Senhor venha blindar agora, meu Deus, o coração e os ouvidos desta pessoa, somente para que ela ouça agora o que ela precisa ouvir da tua parte. Que nada atrapalhe, que nada tire a concentração desta pessoa, pois a palavra que ela vai ouvir, meu Deus, vai mexer com ela, vai falar com ela, meu Pai. Abençoe a vida de todos que aqui estão, fala com cada uma dessas pessoas, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Aplauda bem forte ao nome do Senhor. Senta no teu lugar aí um pouquinho, daqui a pouco a gente já termina. Mas antes disso, olhem todos para mim aqui e preste atenção agora no que você vai ouvir. É normal você olhar para a vida de uma pessoa e você notar uma diferença no modo de vida. Quando você está passando, por exemplo, sexta-feira, ontem eu tive que sair à noite, que não é do meu feitio sair de noite, eu não gosto muito, mas ontem que foi uma necessidade, eu tive que sair, e passando, inclusive nas ruas, eu via, por volta de umas 9, 10 horas da noite, eu via os bares lotados, cheios, eu via aquelas adegas cheias de pessoas, e os barris do lado de fora, e as pessoas bebendo ali, e um churrasqueiro, inclusive, aproveitou a situação, colocou um carrinho ali de churrasco, né? Ele vinha caminhando, deve ter colocado ali, opa, está todo mundo bebendo, vai querer um petisco, deixa eu parar o carrinho aqui. E aí tinha aquela bagunça toda, e é normal você olhar a vida das pessoas que estão vivendo esse tipo de vida, e você notar que tem uma diferença, que existe uma diferença. Porque o verdadeiro cristão, ele não se envolve com esse tipo de situação, não. Esse tipo de prática, né? De ter uma vida assim, de sair aos finais de semana para beber e depois estar glorificando ao nome de Deus. Isso não é cristianismo, isso não é servo de Deus, isso não é homem de Deus, não é mulher de Deus. A igreja em si é uma coisa, mas a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus é uma só. Então, se a igreja está enquadrada dentro da palavra de Deus, ela vai viver uma vida como a Bíblia diz. E aí, quando a gente olha para pessoas com esses comportamentos que eu acabei de te dizer, você nota que tem uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Você consegue notar essa diferença, você consegue ver essa diferença. Mas, quando nós olhamos para a diferença que aparece, e a gente chega com a oportunidade, não como um cristão inconveniente, mas a gente chega com a oportunidade nos dada de pregar a palavra ou até de anunciar o evangelho para essa pessoa. Como eu digo, a pessoa chega e fala assim, você é cristão, você é da igreja? Tá. E por que você não está pregando para a gente aqui? Vocês querem que eu pregue? Se vocês quiserem, eu prego. Eu quero.
Aí você vai lá e aproveita a oportunidade e prega, e fala, né? Não seremos inconvenientes, porém, se tiver uma brecha para falar, como atalaia, nós temos que avisar, nós temos que falar. E aí você pega aquela pessoa que está lá fora no mundo, que nunca teve contato com Deus, que é uma criatura, e você fala de Jesus para ela, você fala do Evangelho para ela, ela diz: eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu preciso mudar de vida, eu preciso sair dessa situação que você está me vendo aqui agora, eu preciso sair. Quantas são as vezes que eu já fui nas ruas com o pessoal do Expresso, né? E falei de Jesus ali na rua, e depois pessoas vieram até mim dizendo: pastor, eu preciso sair dessa vida, eu nunca fui para uma igreja evangélica, eu nunca entreguei minha vida a Jesus, mas eu preciso sair dessa situação, Deus precisa mudar a minha vida. Você já entregou a vida a Jesus? Ainda não, então entrega agora, eu quero. Eu já estou pregando a palavra a uma criatura que a partir daquele momento, quando entregou a vida a Jesus, passou a ser o quê? Filho. Falei: agora você tem que ir para a igreja, agora você tem que pôr os pés na vereda da justiça, no caminho. Coloca o pé no caminho, aplique o teu coração ao caminho de Deus agora. Aí a pessoa: amém, pastor, entendi. Mas também existe a pregação para o ímpio, para aquele que já conhece, mas não pratica, não vive. E aí você anuncia para essa pessoa o caminho que ela está vivendo. E nós estamos vivendo hoje em dia, amados, cadê o glória a Deus da igreja, hein? Tem alguém vivo aí? Meu Deus, está tudo bem? Está tudo certo com você aí? Então tá bom. Olha aqui para mim, Hoje em dia a gente está vivendo uma situação tão complicada que a gente está vendo ímpio dentro da igreja. Como assim, pastor, o ímpio? O ímpio não é aquele que conhece e não cumpre, que está fora, desviado? Não. Tem gente desviada dentro da igreja e que está achando que está servindo a quem? Mas já está desviado e não sabe. Ele está desavisado. E aí, eu estava conversando na sexta-feira com um amigo pastor, e ele olhou para mim e disse assim: eu não sei como é que a tua igreja está de pé. Não sei. Porque fazer o trabalho que você faz é muito difícil. É pesado, não é leve, é pesado. Não é fácil. É para quem tem coragem. E aí, amigo, haja coração, haja pressão, haja glicose alta, preocupação. Porque ele começou a falar para mim assim: mas como é que você consegue? Não é possível. Como é que você consegue dirigir uma igreja, presidir uma igreja, sem nenhum tipo de evento? Isso é impossível. Não tem como. A igreja morre. Tem que ter evento para mobilizar a igreja. Se não tiver, a igreja morre. Eu disse: a igreja morre se ela tiver sem as raízes na água. A igreja morre se ela não tiver com os pés alicerçados na rocha. Porque todo aquele que tem as suas raízes à beira do rio, e as suas raízes estão na água, ela não morre. Ela morre? Não morre. Se a igreja ela é uma árvore frutífera, e ao mesmo tempo ela está fundamentada onde? Como uma casa na rocha. Quem é a rocha? É Jesus. Ela não morre. Ela permanece. Ela prevalece. Ela enfrenta o frio, a chuva, a tempestade, e a casa permanece de pé. Ela enfrenta o frio, a chuva, a tempestade, e a árvore não cai diante da tempestade, porque
porque ela tem raízes, e as raízes são profundas. Ela não vai morrer. Aí ele olhou para mim e disse: por isso que eu te falo que é difícil. Por isso que eu digo a você que é difícil. Esse tipo de igreja, pastor, é só na antiguidade. Dá um glória a Deus aí. Esse tipo de evangelho que você prega é o evangelho primitivo. Para as pessoas permanecerem contigo, elas precisam ser crentes para valer, porque se não for, não fica. Mas vem cá para nós. O que a gente quer aqui dentro? Crente para valer? Uai, ou não? Porque não adianta também, então. A gente abre a porta, um custo altíssimo para manter isso, para ninguém ir para o céu. Como é que é isso? Alô, tem alguém vivo aí? É um troço meio que estranho. É um enxugar gelo, estou enxugando gelo, ensacando fumaça, não é possível. Porque se abre essa porta, que eu repito, o custo para manter é alto. Todo ministério, o custo é altíssimo. A gente abre a porta, começa as atividades. Para quê? É para ganhar as almas, pregar o verdadeiro evangelho, e no dia que a trombeta tocar, você e eu encontrar com o Senhor na glória, nos ares. Esse é o intuito. Se não for esse o intuito, não compensa. Se não for esse o objetivo, pode baixar as portas. Não é esse o objetivo que nós queremos? Se amanhã ou depois eu fechar os meus olhos, ou seja, eu morrer, eu estou salvo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer eu estou no lucro, irmão. Então, se eu morrer, glória a Deus, eu estou salvo. Ou se Jesus vier arrebatar a igreja, você e eu estamos salvos. É disso que eu estou falando. Agora, é lógico que a gente não vai se desviar do evangelho para fazer qualquer outro tipo de coisa. E o mais fácil seria isso. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O mais fácil seria isso. Essa semana agora que vai entrar, eu vou ter que me ausentar um pouco da igreja. Já sei, pastor, o senhor vai tirar férias. Não. Quem diria, ou quem dera, eu tirar umas férias. Profetiza aí para mim. Desse jeito aí. Estou achando que você não quer que eu tire férias. Aqui eu mandei você profetizar. Você ficou... Profetiza aí umas férias para mim aí. Ó, tá vendo? O povo não quer que eu saia de férias, não. Mas eu vou ter que sair, me ausentar um pouquinho. Mas é o quê? São 5 dias. Eu vou para um estudo teológico. Um estudo teológico, não é evento nenhum, não. É um estudo teológico que vai acontecer na cidade de Franca, com 2 pastores americanos que vão vir. Vai ter também o pastor Paulo Júnior, vai ter o pastor Augusto Nicodemos, vai ter o pastor Hernandes Dias Lopes. Só os raízes mesmo. Só os sujeitos casca grossa, raízes, e que nós vamos aprender sobre a igreja primitiva. Voltando ao verdadeiro evangelho, igreja primitiva. Falar, e aí misericórdia. Eu já até ouvi dizer que tais igrejas que a gente vê da atualidade, está todo mundo desviado. E é o que esses homens falam e pregam, né? Então, tem grandes estudos aí desses homens que estamos voltando ao evangelho primitivo, coisa que ninguém quer fazer. Eu já sei disso tudo aqui, mas eu preciso ir lá para poder ver, anotar, aprender e aprimorar.
Isso não é nenhum tipo de evento. Isso é um estudo teológico. Eu estou indo para aprender Bíblia. E a Bíblia lá na raiz, lá, para trazer para você coisa nova, coisa boa. Amém? Coisa Bíblia. Eu vou trazer a palavra para você. Aliás, aqui a gente sempre trouxe a palavra, mas nós vamos lá para aprimorar ainda mais, para estar perto desses homens, para ver o que eles têm a dizer sobre o verdadeiro evangelho. Porque o que eu quero, igreja, é avisar você, como eu sou um atalaia, é avisar você do verdadeiro caminho que você tem que andar. Porque amanhã ou depois Jesus volta, ou você e eu vamos partir para a glória na morte, você e eu estaremos salvos e vamos ver Jesus face a face. Os dias estão se abreviando. E aí, posso aprofundar um pouquinho mais aqui? Quando uma pessoa, ela é conhecedora da palavra, Deus tem uma obra na vida dela, e ela não atenta para o caminho verdadeiro, olha para essa pessoa bonita do seu lado aí, e diga para ela assim: Deus o leva para um particular. Quem aqui crê que Deus tem uma obra contigo? Amém. Não anda no caminho não para tu ver. Vamos fazer uma reflexão aqui? Posso? Quem é de Deus mesmo? Amém. Vamos entender uma coisa aqui. Quem aqui já parou para analisar que todo mundo faz o que quer, bagunça, sabe, faz o que quer, anda de qualquer jeito, sabe, diz que é crente, mas só misericórdia, e nada acontece com essa pessoa. Vai você e eu pisar na bola uma vez. Quem já percebeu que o machado desce? Fala, peraí, Senhor, calma aí. Peraí. Tem gente que diz que é crente, está dentro das igrejas, apronta tudo, faz tudo de errado, sabe, é só a misericórdia. Você olha para a pessoa, você vê que ela está dentro da igreja, mas é uma dracma perdida, se perdeu dentro da casa, está achando até que é crente, mas está, sabe, fazendo tudo no negócio errado, e eu não vejo nenhuma justiça nela não, mas vai eu fazer um negocinho assim, o Senhor já vem para cima de mim com tudo. Quem já percebeu isso? Eu tenho uma boa notícia para você. Você é eleito. Deus tem comprometimento contigo. Sabe aquela história de que a mãe fala assim, ó: mas mãe, o meu filho, mas mãe, o fulano vai também, todo mundo vai. Aí ele olha para você e fala assim: mas você não é todo mundo? Eu sou sua mãe, estou dizendo que você não vai e acabou. Mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Eu estou falando que você não vai e ponto final. Mas eu não estou nem aí para os seus amigos. Estou aí com você. Estou aí para ninguém. Deus tem algo contigo. Deus tem algo com a tua salvação e com a minha. Existem pessoas que já se perderam e Deus já sabe disso. Existem pessoas que já se perderam e o arrependimento para chegar ali é custoso, e Deus já sabe disso, mas você e eu, não. Deus tem algo com a minha vida e com a tua, por isso que se você sai um pouquinho fora, Ele já diz: epa, ó o que você está fazendo. Espera aí, Senhor, misericórdia, calma aí, só foi um pouquinho para cá, é para cá, ó, aqui, ó. Alô? E não é assim. Então, quando uma pessoa, Deus tem algo na vida dela, e ela cai na besteira de ir para o caminho ímpio, ou de fazer alguma coisa de errado, Deus, já traz para o caminho de volta, e se a pessoa não volta para o caminho como tem que voltar, Jesus leva ela para um particular. Leva ou não leva? Leva. Opa, com certeza leva. Está lá em Jeremias, capítulo de número 18. Vamos dar uma olhadinha lá.
Profeta Jeremias, capítulo 18. Olha o que diz, no versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Diga bem forte assim: ou eu ouço aqui e acerto a minha vida, ou eu vou ouvir na casa do oleiro. É ou não é? Olha lá, levanta-te, desce à casa do oleiro e lá eu vou fazer se eu me ouvir, porque aqui você não está me ouvindo não. Eu estou falando contigo, eu estou te explicando, você não está entendendo, e lá eu vou fazer você entender. É lá no particular, entre você e eu, que você você vai me ouvir, você vai entender. E eu não sei você, irmão, mas eu já fui para a casa do oleiro. E lá não é fácil, não. Eu glorifico a Deus porque na casa do oleiro, o oleiro está sempre diante de você. Mas não é fácil. Porque quando a pessoa está no caminho errado, nas garras do diabo, tem alguém chamado Deus Todo-Poderoso que vai lá e tira essa pessoa da mão do diabo. Mas e quando você cai na mão do Deus vivo, quem é que te tira? Pois é. Por isso que eu falo para você que é complicado. Está escrito na palavra de Deus, o Davi vai achar, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Está escrito isso. E você quer... Eu tenho um temor tão grande disso aí, de Deus me chamar para um particular, que eu acho que você também deveria ter. De Deus chamar a gente para um particular. Será que tua mãe ou teu pai um dia já falou assim: vem aqui que eu quero falar com você? Bom, quem é das antigas, acho que o pai e a mãe já fez isso. É ou não é? E não foi fácil, não. A giripoca pior. É ou não é? Olha lá em Hebreus 10, 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus te ama, te chamou, tem um plano lindo na tua vida, na tua casa e na tua família, te coloca no caminho, na vereda da justiça para você andar com Ele, e aí você pisa um pouco fora da faixa, Deus fala: está errado, não é aí, é aqui, não é assim, é assim, não é para fazer desse jeito, é para fazer assim. Mas não tem problema não. Não tem problema não. Aí a pessoa vai fazendo aquilo, vai agindo daquela maneira, até a hora que Deus convida o sujeito para ir para onde? Casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. E aí, horrenda coisa é cair nas mãos do oleiro. O que o oleiro vai fazer? Vamos lá ver? Jeremias 18, versículo de número 3. Desci a casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Diga bem forte comigo assim: Deus não quebra o vaso se quebra sozinho. Não, pastor, misericórdia, eu sempre ouvi falar que Deus é que quebra o vaso. Leia no texto direitinho. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. O vaso sozinho se quebrou. Olha para o irmão do lado aí, agora dá uma notícia para essa pessoa, sorrindo, porque vai ser meio pancada o que você vai dizer. Mas você sorria e diga para ela assim: o que você faz e continua fazendo, faz você mesmo quebrar o vaso. Olha para a pessoa e diga para ela: você mesmo se arrebenta sozinho. Aí o que acaba acontecendo? Como Jesus não quer perder sua alma,
E ele está falando o tempo todo, que está fora do caminho, está fora da palavra, o tempo todo está fora. Olha, volta. Ei, dracma perdida, volta. Olha, você está na igreja, mas não está no caminho que eu quero. Você está buscando, mas não está no caminho que eu quero. Volta uma hora. Você vai agora lá para a casa do oleiro. Estou falando, você não está me ouvindo? Estou falando, você não está entendendo? Eu estou falando, você continua no troço errado? Então agora você vai lá na casa do oleiro, a gente vai conversar. E aí onde a coisa aperta e o vaso quebra. Irmão, vou falar de novo. Eu não quero ir para a casa do oleiro. Eu sei que não vai ser fácil. Eu não quero ir para lá não. Então se você também não quer, então vamos entrar na vereda da justiça. Vamos entrar na palavra, fazer as coisas que a palavra pede para a gente fazer, para que Deus, o próprio Deus Todo-Poderoso, olhe para nós, se agrade do nosso posicionamento, e ao invés de nos mandar para a casa do oleiro, Ele vai encher ainda mais você e eu, que somos um vaso. É só agradá-lo que Ele enche você. Aí o versículo de número 5 diz assim, então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus, Ele ama você. Deus quer salvar você. Deus apontou para você no ventre da tua mãe e te chamava pelo teu nome sem que você ainda existisse. Até antes do ventre da sua mãe, Ele já te chamava pelo teu nome, antes de você existir. Deus então olhou para você e Ele te escolheu. Está escrito isso, não fostes vós que escolheis a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Então Deus olhou para mim, Deus olhou para você e disse, eu quero você, eu preciso de você, eu quero você na glória, eu quero você salvo, eu quero a tua casa salva, mas anda na minha presença, ser perfeito. Faz o que a palavra de Deus pede. Faz o que a palavra de Deus manda. Porque como eu tenho algo na tua vida, se você não obedecer e não fizer aquilo que eu estou te pedindo, a gente conversa na casa e lá você vai me ouvir. Lá você vai ouvir as minhas palavras e você vai a gente vai conseguir arrumar o vaso. Olha aqui para mim. Deus não conserta vaso e nem coloca vinho novo em odre velho, nem remendo novo em calça velha. O que Ele faz com o vaso quando está rachado? Ele deixa quebrar, depois que quebra, ele esmiuça, vira pó, ele coloca mais argila, mais barro, pisa, leva para o fogo, modela o vaso e faz um vaso maior. O detalhe, pastor, glória a Deus, né? Que se eu for para a casa do oleiro, eu vou ser um vaso ainda maior. Olha que benção. Mas no processo de levantar um vaso maior, tem um fogo. Tem o pisar no barro. Tudo isso é um processo. Tem gente que está na casa do oleiro há 30 anos. Que toda vez que vai para o fogo, racha. Quebra. Não consegue ser humilde a ponto de dizer, eu estou errado. Se tem alguém que está errado aqui na história, sou eu. Porque enquanto eu não entender que eu estou errado e fazer o certo, Ele vai me colocar no fogo, eu vou rachar de novo. Eu vou quebrar de novo. Deus não vai conseguir me consertar enquanto eu não reconhecer que eu estou errado.
Quando eu reconhecer que eu estou errado, que eu não estou no caminho correto, e eu olhar para o Senhor e falar: Pai, eu sei que está errado, eu não consigo eu mesmo me consertar, mas eu tenho a humildade para te dizer que eu preciso de que o Senhor apare as arestas, conserte a minha vida. Aí Ele coloca no fogo e não racha mais. Eu não sei se você já ouviu pessoas falando assim, ó: a pessoa está fazendo esse trabalho aqui, ela está, ó, estou com uma peça aqui, ó, tirando uma rebarba aqui, ó, ok? Então estou com uma peça aqui, estou tirando a rebarba aqui, limando, só que eu estou limando errado. Outro dia o Noel, a gente falava sobre isso, que Noel trabalhou muito tempo em metalúrgica, teve metalúrgica, foi empresário. E eu falava para o Noel, Noel, eu ia limar a peça, eu limava a peça reta assim, ó. E o outro amigo meu, mesma coisa. Só que a lima, ela trabalha meio que de lado, né? Ela vai cortando. Chegou uma pessoa para mim e falou: gente boa, você está limando errado. Aí o outro do outro lado estava limando igualzinho a mim e falou assim: você está achando que a gente não sabe não, é? A gente sabe sim, ó. Aí ele falou: então tá bom, beleza. Na hora do almoço eu cheguei para o fulano e falei: onde é que está errado? Ele falou: você está limando assim, mas você tem que correr lá para lá, ó. Senão você não acaba não fazendo o serviço certo e destruindo a ferramenta. Ele: ah, então é assim, para lá, assim, é. Ah. Só que tem gente que diz: eu já sei já. E você vê que está fazendo? Eu já sei. Você acha que eu não sei não, é? Já viu gente assim? Por isso fica 30 anos na casa do oleiro. Por isso que fica 30 anos lá sendo quebrado o tempo todo. Não sai daquilo. Não sai daquela situação. Ei, olha para mim aqui, isso é muito sério. Você tem um ser gigante, gigantesco, poderoso, santo, celestial, dizendo: está errado, arruma. Não diga: eu já sei. Diga: me ensina. Me ensina. Se está errado, me ensina. Fala o que eu tenho que fazer para eu arrumar direitinho, para os teus propósitos se cumprir na minha vida. Quem está compreendendo aqui? Vamos aprofundar um pouquinho mais? Vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24. E você vai ver comigo a partir do versículo de número 3. Dá uma olhada lá. Mateus 24, versículo 3. Jesus está sentado no monte das Oliveiras. E aí está escrito assim: e estando Jesus assentado no monte das Oliveiras, estou em Mateus 24, verso 3. Chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Bom, tem isso? Você já ouviu alguém chegando falando que é Jesus? Sim ou não? Outro dia um rapaz me contou uma história meio complicada, né? Porque estavam dois caminhando juntos, e um olhou para o outro, um falou assim: você sabe que eu sou Deus? Aí o outro falou assim: é? Quem te falou isso? Quem te falou isso? Eu sou o próprio Deus. Aí o outro falou assim: mas eu não te disse nada, eu que sou o próprio Deus. Uai, tem doido para tudo, tem ou não tem? Tem doido para tudo. Os dois se achavam Deus.
Então vai aparecer uns doidos aí dizendo que é Jesus. Como já apareceu um aí, tá vivo até hoje, que diz, meu pai. E ele foi numa entrevista lá com o pessoal da televisão. E o Danilo Gentili, conhecedor da palavra, você vê, né? Conhece a palavra. Colocou um copo com água na frente do Henry e disse, Henry, vamos tomar um vinho? Ele, vamos sim, vamos sim. Eu falei, pois não, pode provar. Ele, mas isso é água. Ah, mas disso aí o senhor entende. Pode transformar água em vinho. Vamos tomar um vinho. Tem 2 canecas com água aqui, agora é a tua vez. Transforma água em vinho para nós tomar um vinho aqui. Você vê? Olha que situação que chegou. Colocou o sujeito numa sinuca de bico ali e provou que ele não é Deus coisa nenhuma. Que não é Jesus coisa nenhuma. Só que Jesus já tinha falado que isso ia acontecer. Que viriam muitos falsos profetas, inclusive pessoas se passando por Jesus. Por isso que ele está dizendo no versículo de número 4, respondeu Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis de guerras, que mais? Rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, inclusive até no Brasil está tendo terremoto agora. É ou não é? Até no Brasil, que o Brasil é um país tropical, que não tem nada disso, mas já está começando a ter. Versículo 8, mas todas estas coisas são princípio das dores, então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome, e nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. A gente está vivendo tudo isso aqui? Tem falsos profetas por aí? Um monte. Estamos vivendo tudo isso. E pastor, por que o senhor entrou nisso? Sabe por quê? Porque Deus está dizendo, Ele te ama, tem uma grande obra na tua vida, mas o que está acontecendo à nossa volta no mundo, está evidenciando a volta de Cristo. A qualquer momento Ele vai voltar para levar a igreja embora, e se eu estiver dentro da igreja, no caminho do Senhor, como um servo dEle, como diz a palavra, glória a Deus, nós veremos o Senhor face a face. Mas se eu estiver na igreja, dentro da igreja, mas vivendo um caminho ímpio, as evidências que ele está voltando está aqui, ó. E a gente está vivendo tudo isso aqui. Então nós estamos numa fase de perigo. Ou a gente conserta de fato o que está errado para andar no caminho direitinho, e quando vier, que não vai demorar, a gente, você e eu, sejamos salvos, ou quem não arrumar vai um dia ser pego de surpresa, a trombeta vai tocar, o povo vai desaparecer, e aquele tal cristão vai permanecer na terra, e ele vai dizer o quê? Mas eu estava na igreja. Alô? Eu estava indo lá. Como é que agora o arrebatamento veio e já... Jesus me deixou. Meu Deus do céu, Deus me deixou nessa... Aí começa o vitimismo. Como outro dia, como eu já falei aqui, que a membro da igreja me chamou para fazer uma oração na casa dela, com a família, com o marido, tá, com o filho. Eu chego lá para orar, e aí o filho diz assim para mim em particular, minha mãe está ficando neurótica, pastor. O negócio dela é só Bíblia, 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 só não sei o que, só Bíblia. Misericórdia. Está dizendo que eu estou até desviado. Eu falei, mas por que ela está falando isso? Porque eu fumo maconha. Eu falei, como é? Minha mãe está achando que eu estou desviado porque eu fumo maconha. Meu Deus do céu. Você como pastor, como é que você ia responder? Fala para mim. Não, eu fiquei perplexo.
Eu falei, vamos orar? Vamos orar? Então você percebe que muita coisa está sendo aceita, e essas coisas que estão sendo aceitas por aí, a pessoa acha que ela está salva mesmo ela fazendo tais coisas, e ela não vai ser salva, infelizmente. E aqui estão as evidências, versículo de número 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros. Verso 11, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E isso já é notório. O amor de muita gente está se esfriando. Se esfriando com Deus, se esfriando com o ser humano em si. O amor de muita gente está ficando gelado. Vai chegar um tempo, ele vai achar o versículo e vai pôr na tela para nós. Vai chegar um tempo que muita gente vai ter fome, mas não é de pão. Vai ter sede, mas não é de água. Muitos terão fome da palavra de Deus e não a acharão. Ah, pastor, e não vai achar por quê? Porque vai ter uma perseguição religiosa, vão tirar a Bíblia da gente. Ei, nós já estamos vivendo esse tempo. Muitos querem a palavra, mas não estão achando. Como não estão achando, pastor? Tem cada esquina tem uma igreja. Como que as pessoas não estão achando? Entra na igreja e tenta ouvir a palavra lá. Simples. Entra lá na igreja e tenta ouvir a palavra lá, você não vai conseguir. Olha lá, Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Está difícil hoje você ouvir a palavra. Está difícil. Eu não sei se você já viu igrejas por aí, ou já entrou em alguma delas, para tentar ouvir a palavra, e você disse, Jesus amado, cadê a tua palavra? E quando o fulano abre a Bíblia para pregar, você percebe que ele não está pregando a palavra. Ele está falando de outra coisa. Ele usa só um versículo bíblico para poder conduzir o assunto que ele quer dizer. E o assunto verdadeiro aqui é Jesus. É a salvação. Não é outra coisa. Aí a pessoa pega um assunto ali para poder dizer o que ele quer. Quando na verdade isso não é pregação. Cadê o glória a Deus da igreja? Hoje está difícil, hein? Olha o versículo de número 14, ó. O 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mas aí, dá uma olhada nesse mesmo capítulo, mas no versículo 31, dá uma olhada aí, ó. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Diga comigo assim, eu estou nesse negócio aí. Tá ou não tá? Olha lá, ó. Na hora que tocar a trombeta, você e eu vamos encontrar com o Senhor, ó, os seus escolhidos. Versículo 32, ó. E aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Peraí, vem Jesus antes, falando de tudo que está acontecendo na terra. Aí ele está dizendo, ó, só que tudo isso vai acontecer, vai ter fome na terra da palavra, vai ter guerra, rumores de guerra, falsos profetas, esfriamento da fé, só que aí eu vou enviar o anjo, vai tocar a trombeta e vai trazer os meus escolhidos para mim. Ó, tá tudo na sequência, você está percebendo? Tá tudo na sequência.
E aí o versículo de número 33 diz assim, ó: igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que Ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Vamos ficar de pé. Nós iniciamos quando o Senhor disse que você e eu temos que ser um atalaia e avisar tanto a criatura como ao ímpio o caminho que ele está vivendo. A criatura é aquele que está lá fora, que não conhece nada. O ímpio é aquele que conhece, mas está andando no caminho errado. Então, a gente avisa, como agora o Senhor avisou. Usou a minha vida como atalaia para te avisar que se Jesus voltar hoje, agora, e se porventura, não acredito que exista isso, mas se tiver alguém aqui fora da palavra de Deus, vivendo errado, acredito eu que não tenha, mas se tiver alguém aqui andando errado, esse alguém não vai ser salvo. E aí Deus não vai requerer o sangue dessa pessoa da minha mão, porque quantas foram as vezes que nós já pregamos e avisamos do caminho correto? Alô, tem alguém vivo aí? Só que tem gente que a gente sabe que entra aqui, sai do outro lado. É ou não é? Outro dia eu estou pregando a palavra de Deus aqui, eu sei que aquele dia a mensagem, até no caminho de casa, eu falei: Jesus amado, que mensagem foi essa? Meu Deus, foi uma pancada violenta. Eu acho que eu vou até pedir perdão para os irmãos. Deus olhou para mim e disse: você vai pedir perdão para ninguém. Você pregou alguma coisa fora? Não. Então é assim e acabou. Está dentro da palavra? Tá. Então é isso. Vai doer às vezes? Vai. Mas é aquilo e não dá para mudar. Dá para mudar? Aliás, até dá. Mas aí a gente tem que pôr um adoçante para dar uma adoçada na pregação, né? Para tirar um pouquinho do amargo. Se é que você entende o que eu estou dizendo. Tem pregações aí fora que é um mel. Por isso que quando o mel é bom, a abelha volta. É ou não é? É assim que o ditado, né? Quando o mel é bom, a abelha volta. Mas o que está aí fora é quando o mel é bom, a ovelha volta. Mas eu não preciso pregar aqui um mel bom, pois a palavra de Deus não é um mel bom, não. Se você for olhar biblicamente, ela é um pouquinho amarga. Ou não? Você tem um caminho largo, caminho estreito, amigo. Entra no estreito para que você tenha salvação. Saia do erro, saia do pecado, saia da vida que você está vivendo, para você ser salvo. Mas quem é que quer ouvir esse tipo de pregação? Esse tipo de pregação é amarga. Esse tipo de pregação
Mas eu digo para você, viu? Não tem um atalaia jurubeba? Tem ou não tem? Amarga, mas resolve. É o merchan do atalaia jurubeba, né? Amarga, mas resolve. A palavra de Deus também é. Ele é amarga. Tem certas mensagens e pregações que o próprio Jesus fez, que é amargosa. Se um pastor chegar e falar assim, que nem Jesus falou, né? Jesus está olhando para todo mundo em volta dele e ele já solta essa, o Davi vai colocar. Jesus está pregando no meio de todo mundo e está dizendo assim, sabe o que vocês são? O Deus de vocês é o ventre. Vocês só estão aqui porque eu dou comida para vocês. E o que tem de igreja por aí que só está cheia porque tem cachorro quente? O que tem de igreja por aí que só está cheia porque tem evento? O que tem de igreja por aí que só está cheia porque tem tal coisa? E Jesus olha lá, ó, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles para a confusão deles mesmos, só pensam em coisas terrenas. Isso foi Paulo dizendo, mas tem um versículo de Jesus falando, vocês querem ir embora? Querem ir? Pode ir. Pode ir embora se quiser, pode ir embora. Pode ir. Quem é que vai? Aí foi saindo um ali, foi saindo outro ali, foi saindo outro ali, e Jesus continua dizendo, quem quer ir embora pode ir. Aí, vem um abençoado e diz assim, para onde iremos, Senhor? Se só Tu tem palavras de vida eterna. Ou seja, quem está por interesse, ou porque tem isso, ou porque tem aquilo, quando vem a palavra verdadeira, não fica, não suporta. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Vocês só vêm aqui porque eu tenho comida para dar para vocês. Vocês são interesseiros. Mas olha aqui para mim, quem é que vai pregar isso? Oi? Isso aí é amargoso, pastor. Pelo amor de Deus, não prega isso não. Então vamos colocar um adoçante. Continua no versículo lá, ó. Tem continuação? Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Eu tenho que estar aqui não é pela comida que perece, que eu como cachorro quente hoje, daqui a pouco estou com fome. E quem é assim também igual eu? Levanta a mão, irmão. Você come com 5 minutos e está com fome de novo? Tem sujeito que eu conheço que come 3 cachorro quente e ainda olha para você e diz assim, cabe mais um. Acho que você conhece também, Lucas. Acho que você conhece também, Davi. Começa com Gui. Termina com Guilherme. Ai, Deus amado. Então trabalhai pela comida que perece? Não. Vem à casa do Senhor buscar a comida que perece? Não. Venha buscar a comida que permanece para a vida eterna. E quando a gente prega esse tipo de coisa, a gente é ranzinza, a gente é quadrado, a gente é desatualizado. A gente não é moderno, a gente é careta. Que a moda agora não é nem mais púlpito. A moda agora não é nem mais Bíblia, é tablet. E tem que ser da Apple, hein? Com a massazinha mordida atrás. Hein?
senão não é chique. E o pastor ainda tem que pregar com tablet na mão. Precisa de púlpito. Pinta tudo de preto, joga a luz não sei para onde, apaga a luz de tudo. E é assim que a coisa está indo. É o atrativo. É a comida que perece. O que eu estou te mostrando hoje não é a comida que perece. O que eu estou te mostrando hoje é a comida que permanece para a vida eterna. Pastor Cleiton, mas na Bíblia não está dizendo que pode pintar de preto, ou de branco, ou de azul, ou de vermelho. Vou dar o mesmo exemplo que eu dei outro dia. Eu chamo o Bigode que está aqui, ou eu chamo você que me assiste aí agora. Tchan, para comer uma sopa lá na minha casa, hein, Bigode? Uma sopa lá na minha casa, hein? Aí eu mando fazer um caldo verde, mando fazer um panelão de canja, mando fazer, beleza. Aí você chega em casa para a sopa espetacular. Aí, em casa tem um pinico. E eu lavo ele bem limpinho. Eu lavo o pinico bem lavadinho, com água sanitária, com tudo, todos os produtos, tal. Deixo ele bem limpinho e digo: ô meu amigo, posso te servir? Vou te servir agora. Quer ver? Ó, aí venho com o pinico cheio de sopa. E a sopa está uma delícia. O conteúdo é bom. Mas onde está sendo servido? Claro que presta. Eu lavei. Está limpinho, não tem nada de errado. É servir uma coisa boa, se é que existe coisa boa, dentro de um pinico. Não combina, combina? Sopa no pinico? Também não combina. Palavra de Deus numa boate. Não combina. Ei, não orna. Não ornou. Não dá certo. Não é assim. Nunca foi. E por que tem que ser agora? Então, igreja, Jesus está voltando. Vamos trabalhar pela comida, não a que perece. Em outras palavras, vamos buscar a comida que perece, que amanhã eu tenho fome, que daqui 5 minutos eu tenho fome. Não, eu vou buscar a comida que permanece para a vida eterna. Vamos buscar o verdadeiro evangelho. Voltemos ao evangelho, à palavra, sem misturar com nada, sem pôr adoçante, sem querer adocicar nada. Quem compreende isso? Eu vou fazer uma oração. Todos nós aqui somos de Deus? Então, você que é de Deus, pastor, eu ouvi essa mensagem, eu ouvi essa palavra, eu sei verdadeiramente que é o verdadeiro evangelho que tem que ser pregado, mas eu vou te falar, pastor, é luta que se levanta, problemas que se levantam, guerras espirituais, e eu preciso de uma oração para me manter firme e de pé diante de Deus. Então, se você quer esta oração para Deus te fortalecer, vem para cá e eu vou orar por você agora. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero falar com quem está me assistindo aí agora. Você que está me assistindo, volte ao evangelho verdadeiro, né? A palavra de Deus, volte ao evangelho verdadeiro, né? Não estou dizendo que nem criticando ninguém, mas volte ao verdadeiro evangelho, que só o verdadeiro evangelho é quem salva. Entregue-se a vida a Jesus. Quem está me assistindo pelo rádio também, faça o mesmo, se entregue a Jesus e o receba como seu único Salvador. Amém? Então, todos nós que estamos aqui agora,
Se você puder, fique de joelhos nesse momento. Glória a Deus. E com a mão sobre o coração, você também que me ouve pelo rádio, você que está me assistindo aí agora, digam todos assim: meu Deus, ouvi a tua palavra, o Senhor Jesus, Ele está voltando. Tudo que está acontecendo no mundo evidencia a volta de Cristo. E eu te peço, eu quero permanecer firme nos teus caminhos e na tua palavra. Senhor amado, não permita que eu venha me desviar, e não permita que eu seja uma pessoa enganada. Eu acho que estou salvo, mas na verdade não estou. Não me permita me enganar assim. Abra os meus olhos espirituais para que eu veja a tua glória e eu tenha um apreço pela tua palavra, que eu venha amar o evangelho verdadeiro. Somente Ele pode conduzir os meus passos para a salvação. Deus amado, escreva meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Fale com Deus agora. Senhor querido, Deus amado, eu quero te glorificar e exaltar o teu nome, Senhor, nesta manhã, te agradecendo ao Deus por esta ministração e por esta palavra. Não apenas eu, Senhor, mas nós somos o atalaia, aquele que avisa, meu Deus, do caminho que está errado e avisa o caminho certo. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada uma dessas pessoas aqui, Senhor, e que o teu Espírito Santo fortaleça a vida desta pessoa para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Pode ficar de pé no teu lugar. Glória a Deus. Aplauda bem forte ao nome dele. Olha aqui para mim, igreja. Quem ama a palavra de Deus, quem ama de verdade a palavra, não se engana. Quem teve um contato real com Jesus e com a sua palavra e tem temor dela, a pessoa não se engana. E ninguém consegue enganá-la. Ninguém consegue enganar. Quando a gente tem o verdadeiro evangelho, a gente já tem dentro da gente uma estrutura que ninguém consegue burlar isso. Ninguém consegue. Eu já recebi vários convites de política. E cá para nós, para o meu bolso, seria bom. Você pode ter certeza que hoje estaria bacana. Estaria. Pelo menos com a conta aí acima dos 100 mil, no mínimo. Mas eu não consigo, pois o temor de Deus não me deixa. O temor na palavra não me deixa. Eu sei que o caminho aí fora é assim. Ou não? Ou você já viu alguma igreja envolvida com política? Quem já viu? 99% são envolvidos. Um dia da caça, esse é o pensamento. Você está precisando de mim, fulano? Venha! Só os sábios entenderão esse venha. Só que é das antigas. Então venha. Vem cá. Um dia da caça? Você quer isso? Mas quem quer rir, tem que fazer rir. Tu quer rir? Me faz rir, irmão. Entendeu? E aí a coisa vai desse jeito. Mas isso acontece, sabe aonde? Dentro dessa linha ali. Ninguém sabe disso. Você não sabe, ela não sabe, ela não sabe, ele não sabe, ele não sabe, ele não sabe, ninguém sabe. Ninguém sabe.
tais eventos que você vê, eventos aí, Marcha para Jesus, você vê Canto pela Paz, você vê um monte de coisa aí. E de repente, irmão, é do nada. Olha quem apareceu aqui. Oh, meu Deus, o prefeito. Oh, prefeito. Poxa, prazer, que surpresa. Gente, o prefeito. E ninguém estava sabendo que ele vinha? Ué, ninguém soube. Ué, gente, você estava sabendo que ele vinha? Nem eu. Ele apareceu aqui, mas que surpresa! Ô prefeito, e quem é aquele ali? O governador veio! Oh, mas não é possível! Que surpresa agradável! Foi tudo acertado lá dentro. Só você não soube. O teatrinho faz parte do negócio. Olha aqui para mim, irmão. Não sou besta, não. E o nosso comprometimento é com a palavra. A gente não é tonto, não. Tem uma música no mundo que fala: vida de gado, povo marcado, povo feliz, povo enganado, povo no engano. A música retrata a realidade daí de fora, do povo sendo enganado, e de dentro das igrejas, que o povo está sendo enganado. Vida de gado e o povo feliz. Só que por bastidores, é tudo contratado, é tudo no dinheiro, é tudo. É isso mesmo. Está indo para o YouTube, né? Deixa rolar. Porque o que eu estou falando é verdade. Quero ver alguém vir me confrontar, dizendo que eu estou levantando falso. Viu? Que aí a gente vê as transações de dinheiro que é feita, aí eu quero ver você provar que não é. Não joga pedra não, teu telhado é de vidro. Não joga pedra não. Você sabe o que eu estou falando. Não jogue pedra não, porque o teu telhado é de vidro. Vai quebrar. Tem alguém vivo aí? Amém. Volte ao teu lugar e vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Deixa eu falar aqui com você. Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus, viu? Pastor, e agora o senhor levantou um troço polêmico, então viraliza aí. Aperta o compartilhar e manda para um montão de gente aí. Porque o que eu estou falando é a verdade da palavra. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Senta aí um pouquinho.